Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vamos, então, para mais um episódio do nosso Connect. Muito obrigado por estar conosco nesta tarde. Estamos muito felizes por essa parceria, por esse canal. Espero muito que vocês tenham gostado dos primeiros episódios. É muito importante que vocês deixem a opinião de vocês, comentem, compartilhem, manda direct pra gente, perguntas e tudo mais, viu? Nós vamos então agora para o nosso 5º episódio com a Miliane Borges, que está aqui conosco. Hello, pessoal! E o Vanderlei Angelini. Fala, pessoal! E hoje o tema, nós vamos falar sobre network parceria, que é algo que gera uma sequência de dúvidas, de coisas aí que, principalmente de estigmas, né, que nós gostaríamos muito de conversar e mostrar principalmente para o empresário que está nos vendo agora o quanto isso pode ser benéfico e não aproveitá-lo quanto pode ser deixar dinheiro na mesa, né? Verdade. Para não dizer que é pro mal, é deixar dinheiro na mesa, que eu acho que é a linguagem que todo mundo vai entender aí. Vamos começar com o Vanderlei? Podemos começar. Fala um pouquinho pra gente, Vanderlei, a respeito de parcerias, o que você já viu aí fora, network, o que é o network? Vamos separar, né? Primeiro vamos falar sobre parceria, que fica algo empresa, e network ali, as pessoas entenderem, né? Que até uma... eu acho que é sempre importante, eu gosto muito de fazer isso, é construir o que eu chamo de um histórico, né? Então, para a gente chegar na importância do empresário atuar com a network ou ele ter parcerias, a gente tem que começar a buscar algumas origens que justifiquem a ele que ele faça isso. Então, a gente pode chegar lá e falar do isolamento, né? Ainda existe uma crença, talvez seja esse o que a gente possa associar a essa condição, de que o olho do dono é que engorda o gado. Uhum. Né? E o pessoal traz isso para qualquer ambiente. E quando você traz isso para o ambiente empresarial, dá a entender às pessoas, baseado no dito popular, vamos chamar assim, que ele tem que ficar dentro da empresa, né? Encastelado, como a gente fala, dentro do seu castelo, protegido ali, porque os castelos eram construídos no sentido de dar proteção. Sim, né? Sim. Ele fica encastelado ali. E acreditando que, olhando, observando como é que a empresa está se movimentando, pegando o pé de funcionário, forçando algumas situações, é que ele vai obter sucesso. E essa linha de pensamento, esta visão, talvez se aplique a algumas situações muito específicas, né, onde é preciso observar. Mas existem formas e formas de observar. Hoje em dia você sai de casa e observa a sua casa com a câmera lá instalada pela internet. Então, a forma de monitorar a sua casa, tal como a forma de monitorar o seu negócio, te permite hoje não estar necessariamente o tempo todo dentro do teu ambiente. Então, te permite, né, e é aí que, inclusive, está a evolução do empresário, sair para fora daquele ambiente, né? Atuar de uma forma estratégica, formar pessoas que cuidem da tua operação, para que você possa monitorá-la à distância e, a partir daí, desencastelar. E o desencastelar é fazer o quê? É olhar o que está acontecendo ao meu redor. O que eu posso trazer de benefício para o meu negócio à medida que eu conversar com outros empresários. E por que é importante? Como é que eu sei se o meu negócio vai bem ou mal? Se eu for pautar o meu negócio somente por ele, sem nenhum tipo de condição de comparar aquele negócio com o outro, desculpe, é relativa essa sensação de sucesso ou de insucesso. Muitas vezes a coisa não está indo bem, mas não é uma questão só da tua empresa. É uma questão da conjuntura econômica, algum momento aí da economia em que todo mundo está num certo marcar passo, né? Ninguém está evoluindo muito. A gente viveu algumas situações parecidas aqui nesses últimos meses aí. De uma forma geral, o pessoal caminhou, mas não talvez do jeito que se esperava caminhar.
E eu vou me comparar com quem? E aí você começa a pensar que é importante você sair fora daquele teu horizonte e ver o que está acontecendo nas outras empresas, né? Mesmo que concorrentes, que são concorrentes, mas não são inimigos, eu posso muito bem me colocar nessa situação, né? E aí firmar o que a gente chama de parcerias, e depois talvez a Mili possa falar um pouco, porque eu não fique trazendo, monopolizando a fala, né? Quando a gente fala de parcerias, quando eu vou explicar a parceria para os meus clientes e tal, eu trago o caso da montadora japonesa, que muitos anos, quando elas chegaram no Brasil, não sei se você lembra dessa história, eles compartilhavam a produção e eram concorrentes. Sim. Existiu isso no Brasil. Você fala, né? Qual que era o problema? Qual que é o problema de produzir junto? Eram duas marcas que brigam até hoje são concorrentes, mas trabalharam junto porque eles não podiam fazer duas fábricas no Brasil, estavam chegando no Brasil e estavam dividindo a produção. E saía duas marcas do mesmo lugar, né? E é muito interessante que é um pouco cultural também e pelo porte da empresa. Infelizmente, quanto menor é a empresa, né, principalmente em relação à prestação de serviço, menos chances e menos parceria esses empresários fazem. E quanto maior a empresa, eu posso falar isso porque ao longo da minha vida profissional, eu assessorei, a maior parte eram grandes empresas, e geralmente uma das estratégias que eu usava, né, e que eu uso muito na expansão, e que elas já estavam adaptadas também, era a parceria enquanto crescimento do negócio. Eles entendem do RG que aquilo é exatamente, que é saudável. E aí, quando a gente traz para o nosso ambiente de pequenas e médias empresas, o que acontece que essas empresas elas não têm o hábito de parceria? É porque realmente só tem essa visão de concorrência porque todo mundo quer conquistar o seu. Né, talvez pelo nível de faturamento, mas quando você vai num grande negócio, por exemplo, as empresas elas fazem parcerias para construir aeroportos. A maioria das rodovias, grandes empreendimentos, usinas, e essas parcerias, muitas vezes, elas tem muita gente que não sabe, né, mas elas são legais e juridicamente possíveis, como, por exemplo, consórcios, SPS. Então, assim, quando a gente pega um horizonte de empresas de grande porte, né, esse tipo de informação de parcerias possíveis, elas já são conhecidas, né? E qual é o nosso objetivo aqui? É trazer essas possibilidades, essa oportunidade, essa linguagem que se conversa nesse ambiente de alto nível de negócios para a realidade das pequenas e médias empresas, porque estão disponíveis para elas também. Né? Então, o nosso objetivo é desmistificar. Recentemente, não tão recente, em 2021, eu assessorei uma empresa e já era uma empresa que tinha um faturamento razoável, 10 milhões, 11 milhões ano, médio porte. E aí orientei que ele fizesse uma parceria para um determinado nicho e a resposta, não dá. E que parceria, isso aí, assim, existe uma visão pejorativa, né, de que parceria a pessoa vai roubar o know-how, vai roubar o funcionário, né, vai ficar olhando, observando o que ele está fazendo dentro da empresa dele, e os parceiros nem têm tempo para isso, porque você está fazendo uma parceria não é para entregar uma parte da sua empresa, você está fazendo uma parceria para realizar algo. Então, quando você põe um propósito definido, e geralmente com prazo para aquela parceria, essas parcerias elas se tornam mais assertivas. Né? Então, o universo de parceria ele é extremamente rico. Franca, se tivesse alinhado com relação à parceria dessa forma que você está falando, estratégica, a gente não teria deixado de ser a capital do calçado. Eu acredito, e talvez isso auxilie a quem está nos assistindo a ter algo efetivo como olhar, porque às vezes o empresário pergunta assim, mas como é que eu sei que essa parceria pode ser boa? Qual é o indicador? E a gente tem mania de ficar inventando novos termos e esquece de algumas coisas que são muito puras. Parceria tem que ser um negócio que lá atrás a gente chamava ganha-ganha. Exato. Os dois lados têm que ganhar.
Se para que eu ganhe, alguém tenha de perder, isso não é parceria. Não é. Quando Parceria. entra na parceria já com essa mentalidade, não vai dar certo. Por isso que a maioria tem sucesso. Porque já entra na parceria com uma visão... O que eu levo disso? Por isso que eu acho que ele foi pro lado Qual vantagem eu levo pejorativo, nisso? Exatamente. A parceria, ela precisa ser saudável, o Vanderlei pontuou extremamente bem. Uma parceria, ela é ganha-ganha e você precisa criar um objetivo para que ela tenha sucesso. Né? Porque senão perde o sentido, vai se juntar, vai fazer uma parceria para quê? Né? E assim, nem sempre, nem todo negócio você precisa fazer uma parceria oficializada, um consórcio. Geralmente as empresas de construção civil, né, algumas que estão nos ouvindo aqui provavelmente já conhecem, e outras não sabem que podem fazer um consórcio, não sabem que poderiam fazer uma sociedade com propósito específico para participar em um determinado projeto. Então, assim, elas deixam de ganhar, porque quando você faz uma parceria também, quando eu oriento, né, uma empresa a entrar numa parceria, é porque muitas vezes uma tem uma capacidade técnica, vamos pegar no caso da engenharia da construção civil, para construir uma ponte, uma estrada. Uma às vezes tem capital, patrimônio líquido, tem uma solvência maior, a outra tem o acervo técnico, o atestado de capacidade, né, que as licitações exigem para que a empresa ela seja aprovada, né, naquela licitação. E aí, muitas vezes, quando uma empresa só, principalmente numa cidade pequena, nem sempre ela alcança o capital social, o patrimônio líquido, a questão do acervo técnico, a quantidade de equipamentos mínimos necessários, a parcela de relevância técnica que o edital exige. Então, quando elas fazem um consórcio e no edital é permitido que exista a soma dessas exigências técnicas e financeiras, elas se tornam né, enquanto consórcio para lograr êxito naquele negócio. E dentro desse contrato de parceria, geralmente elas fazem o consórcio ali, a responsabilidade 50-50, ou mais para um e menos para outra. E essa empresa, muitas vezes, que não tinha um atestado de capacidade técnica sozinho para completar a sua qualificação naquela licitação, 2 anos, 1 ano e meio depois, quando aquela obra termina, ela sai dali com uma capacidade técnica, com um acervo técnico muito melhor. Muito e que depois de um tempo, 2 anos, ela poderá sozinha entrar em um outro negócio. Então, assim, eu acho que essa falta de informação de que os documentos da empresa também são os documentos, quando a gente está falando de empresa, né? Os documentos da empresa, eles se tornam negócio. Eles fazem dinheiro quando unidos de uma forma lícita, correta, né? Com um objetivo comum. E, infelizmente, o que a gente vê não é isso. Por isso que a maioria das empresas quebra, ou fica competindo, ou uma começa um serviço e a outra termina. Não fica definido o papel da parceria. Eu entro com, você entra com aquilo. Quando não é uma parceria. É 50%, é 60%, é 70%, tem uma o que outra eu questão faço? que as pessoas também confundem, né? Uma parceria não é só bater um papo, apertar a mão, dar um tapinha nas costas e confiar no outro. Uma parceria pode sair determinada através de um contrato. Exatamente. Entendeu? De interesses das partes. Assim. Normalmente já é de um prazo um pouco maior, né, para que aquela coisa funcione, não pode ser imediatista, em que as partes entendem que se eu ceder um pouquinho, eu vou te ajudar e vou te ajudando, por exemplo, você vai vender mais e a reciprocidade disso é o quê? Sim. É você comprar mais, e estou falando aqui, por exemplo, de uma parceria com o fornecedor. Né? O fornecedor vai ajustar alguma coisa na entrega, no preço, para que eu possa ter esse produto na minha empresa em cronologia, em valor mais atrativo, vai me ajudar a vender isso com maior tranquilidade, seja em termos de preço, de prazo, ou de condição até de armazenamento, às vezes, né? O just-in-time nasceu dentro das empresas em razão disso, quanto se gastava para manter materiais lá em estoque, né? Em almoxarifado. Então, são formas e existem 1000, né? A gente está falando de fornecedor, mas até a entrega do produto, para que você não tenha que manter aquilo em estoque, com o pessoal trabalhando com área física para ter estoque, pode ser considerado uma parceria. Olha, eu vou comprar X peças, mas eu quero que você me entregue na condição que eu tenho de armazenar. Saiu de um contrato convencional, de uma relação comercial propriamente dita, em que ele me ajuda
O me ajudar é a parceria. Parceiro é isso, né? É o cara que se ajuda, que contribui com você para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento. E isso pode estar não só no tapinha nas costas, né? Apalavrado, como a gente diz. Isso pode estar descrito, né? Em contrato, num acordo ali comercial, para que ele funcione. Então não adianta viajar, que as coisas só acontecem nas esferas gigantes, né? Pensando um pouco no pequeno e no médio empresário. Isso pode acontecer num monte de coisas, desde instituições financeiras, fornecedores, até o próprio os clientes, né? De repente, universidade, né? Nas trocas, né? Tem uma coisa muito interessante, que até universidades fazem parcerias. Existe um instrumento chamado Acordo de Cooperação Técnica, onde universidades, por exemplo, elas abrem esse espaço para que outras empresas ou outras instituições ou laboratórios, elas tragam uma determinada expertise para dentro dessas unidades. Então, assim, eu acho que o desconhecimento, né, todo mundo abre uma empresa e acha que abrir uma empresa é só vender, é só faturar. Também é isso, que uma empresa não vive só de parceria, ela vive de dinheiro. Mas quando você, empresário, conhece vários tipos, várias possibilidades de parcerias que existem, contratos, modalidades, você começa a avaliar dentro do seu negócio qual é o tipo de parceria nesse pool, nessa infinidade de possibilidades que podem beneficiar você e o seu parceiro. Porque muitas vezes existe também parceiros com interesse, por exemplo, de vir atuar no Brasil, ou você tem interesse de atuar em outro país. Então você consegue... Será que não está muito... Será não? Eu acredito que está muito ligado à questão da própria solução do problema que a empresa, que o empresário tem naquele momento ali, que ele não pensa de forma... eu tenho um problema com frete. Se eu fizer uma parceria, de repente, aqui com o meu concorrente ou com o meu vizinho do lado, eu vou resolver esse problema. Ele não pensa isso. E aí ele pensa, né? Lá em algo, não, então o meu problema é frete, eu vou na transportadora. E aí ele não pensa enquanto solução, não, peraí, deixa, porque para mim esse sempre foi incógnito, foi uma charada de Franca que eu sempre pensei, gente, Franca deveria ter tido uma transportadora única há muitos anos. Sai daqui de Franca, uma transportadora que é da indústria, do distrito, sapato para o Brasil inteiro. E sempre foi um problema. Existe algo similar. Mas a forma da solução, entendeu? Você tocou num negócio crucial. Faz o contraponto. Por que isso não aconteceu? Imagina. Porque eles vislumbraram parceria ao avesso. O que é parceria ao avesso? Olha, eu tenho um conhecido meu, um parça, né, como eles brincam, deixa ele fazer isso para mim. Mesmo que ele faça mal, mesmo que ele não tenha condição de me dar um custo atraente, ele é meu parceiro, é meu amigão. Então, se saiu... Olha como a coisa é conflitante, né? Em alguns momentos, você tem um conceito de parceiro na tua cabeça. O parceiro é teu amigo, é o cara lá legal. Mas só que de boas intenções... de boas intenções, desculpem, tem lugar aí que tá cheio. Às vezes ele não tem competência para desenvolver um trabalho adequado, num custo bacana para te entregar isso. E não ter competência não é demérito para ninguém. Ele não atingiu o nível de maturidade da empresa dele para te oferecer uma solução que seja adequada à tua empresa. E aí você faz a parceria pelo relacionamento pessoal. Não pela solução. Só pela então, amizade. olha como tem algumas armadilhas no meio do caminho e aí a pessoa não pode dizer, eu não entendo o que é parceria. Você entende sim, filho. Você entende sim, porque de favorecimento em favorecimento, de relação pessoal em relação pessoal, a gente vê muitas pessoas atropelando a relação profissional e achando que parceria é aquilo lá. Não, parceria não é isso aí não. Franqueza, sinceridade, profissionalismo, tudo isso tem que estar inserido no contexto do que a gente chama de parceria no ambiente profissional. E muitas vezes, voltando no tema que você comentou sobre o transporte aqui de Franca, por exemplo, isso poderia ter sido criado, eu não sei se tem aqui uma associação industrial que cuida, né, não sei, ou um condomínio industrial que... Só eu acredito muito, tenho... não posso... Porque não, mas deixa eu só complementar. Mas o que acontece? Eu costumo dizer, ninguém sente falta do que nunca teve. As indústrias, elas sabem fazer sapato. A transportadora sabe
E dentro dessas indústrias, as pessoas precisam mandar esses sapatos para algum lugar e elas sabem contratar o frete. Mas se tivesse uma associação, ou os próprios empresários industriais nessas unidades, uma assessoria, um suporte, como nós podemos eficientizar o nosso transporte? Aí entraria, né, um conselho consultivo, uma consultoria, explicando, olha, vocês podem criar um hub de distribuição. Mas aí o problema É tão óbvio para nós, mas não é... Existe sindicato, tudo que você pode imaginar, Franca deve ter umas 50 associações. O problema é como que nós duas, enquanto concorrente, você vende calçado infantil e eu vendo calçado infantil. Eu não converso com a Mili. Não, mas aí no caso... E aí é cultura. Essas associações... A associação, ela não consegue juntar, muitas vezes, Mili, os mesmos concorrentes na mesma sala. Isso. Mas Cultural, disponibilizar um serviço, digamos, essas associações, ou um ou outro empresário, ou a própria prefeitura, Eles não aceitam. em uma cidade industrial, de repente poderia criar esses hubs, né, para eficientizar esse escoamento. Não estou dizendo que tem que acontecer isso, mas assim, mas seria poderia ser uma solução. Disruptivo. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar do Corredor Azul que está sendo criado aí entre Rio e São Paulo. Uhum. Né? O Corredor Azul é exatamente uma Pra parceria. essa solução. Vamos trazer assim, né? Como se fosse uma parceria, claro, num nível institucional muito maior, mas onde você está unindo ali empresas e basicamente até estados num objetivo de descarbonizar o transporte. Você tem caminhões movidos a gás natural, mas por que tá sendo possível isso? Porque alguém pensou lá num núcleo de inteligência dos estados, né? Cada vez mais os estados e algumas empresas, associações comerciais estão vendo a necessidade de ter dentro dessas unidades pessoas, núcleos, consultorias que pensem estratégias de eficientização. Então, assim, quando a gente vem no industrial e no empresarial, que é todo mundo muito individual, a gente, né, que conhece bem e olha a longo prazo, são negócios fadados à falência, né? Mas que poderiam, desde já, estar tratando previamente com soluções estratégicas, né, que pudessem ser implantadas e testadas como um piloto para que trouxesse solução para uma infinidade de coisas, né? Tanto na indústria quanto na área de serviço. É exatamente por isso que muitas fábricas faliram. É complicado. A gente tem uma porcentagem em 10 anos de números de fechamento de fábrica aqui em Franca. Altíssima, né? Altíssima. Exatamente por isso. Foi esse o resultado. É complicado. Pela falta de pensamento em parceria. Aqui a gente tem a cultura da amostra, ela é feita numa sala fechada, trancada, por funcionários que só vão fazer a amostra. Ele tem que assinar vários termos de confidencialidade. Porque aquilo não pode sair. Chegar na feira e tiver gente concorrente com um calçado meio parecido, o funcionário está na rua. Em alguns casos é até compreensível, né? Ou a maioria, assim, de outros casos, as empresas brasileiras acabam se inspirando na moda, vamos tratando na questão da moda e do sapato, do que vem de fora. Mas não necessariamente que... E aí eu falo, igual você falou dos aeroportos. Franca já caberia um aeroporto comercial aí, ativo, há quantos anos? A maioria, os hotéis, infelizmente. feiras. A maioria das cidades do interior do Brasil, poucas, né, tem. Justamente por essa questão de parceria, que não é feita, não é vista dessa forma. O parceiro, culturalmente, ele é visto como o Vanderlei está falando, ele é o parça, ele é o amigo, que às vezes é o amigo de sexta-feira que come espetinho, toma cerveja, mas ele não é o cara capacitado, empresa capacitada para alavancar o negócio, né? A parceria não é pensado na solução. Uma parte do problema esteja instalada exatamente no que você acabou de dizer, e aí a gente traça um paralelo com outras conversas que a gente já teve, que diante das dificuldades, e aí uma questão de infraestrutura, né, Brasil, vamos falar assim, elas servem de muleta para o empresário se colocar na situação de que ele não evolui por conta da conjuntura, por conta da dificuldade. Se tivesse o aeroporto, se tivesse isso, se tivesse associação, se. E aí você tem razão no sentido do que você colocou, que, e vocês sabem da minha história, durante um período,
eu fui consultor do Sebrae dentro de um projeto, né, que eles chamam de Empreender, que justamente tenta juntar pequenos empresários, pequenos núcleos setoriais, e você tem razão no sentido de dizer que há uma dificuldade. Sim, por isso que eu uso o termo desencastelar, porque você tem dificuldade de tirar o empresário de dentro da empresa para enxergar oportunidades, para enxergar o que o mercado está fazendo, para olhar o que está acontecendo em outras cidades, em outros estados, em outros países, como disse a Mili. Então, as pessoas acham que, de repente, isso só se faz num ambiente estruturado, né? Que já vão trazer para ele a coisa pronta, né? O parceiro que o empresário espera é aquele cara que vai trazer para ele, né, a galinha dos ovos de ouro. Ninguém quer ter trabalho de pensar, né, junto. Então, não é disso que a gente está falando, de ir atrás de receitas prontas. A gente está falando de buscar formas de, no teu entorno, encontrar empresas, encontrar pessoas que possam te ajudar, estar contigo, parceiro no sentido de mesmos objetivos. Eu ganho, você ganha. Não é parceiro no sentido de fazer amizade, de querer muito bem do cara, porque isso eu acho que seria natural todo mundo querer a todos muito bem. Eu estou falando de negócios aqui. Exato. Você sai dessa esfera do parça, de bater no ombro, nós estamos falando de negócios. Porque pode haver parceria dentro do âmbito do negócio. Sabe, o mercado, de uma forma geral, as relações são estressantes, as relações são ferrenhas, tá tudo certo, mas ainda assim pode se tornar um ambiente aprazível, um ambiente em que duas pessoas racionais e inteligentes consigam extrair daí alguma coisa de bom para os dois lados. Então, o recado que fica, muitas vezes, é isso. Vai olhar o que está acontecendo em volta. Mas geralmente E olhar de uma fazem forma isso. mais expansiva, né? Porque eu fico pensando, gente, o que seria do meu negócio se eu não tivesse os concorrentes? Eu vou Tá, mas se você chamar, entrar por de exemplo, que jeito, né? as Meu empresas do concorrente teu não é meu segmento inimigo, né? para fazer um café, para trocar ideia, despretensiosamente, vai ter furos. Vanderlei, eu vou Vai te ter falar furos. que eu vou conseguir... Eu tenho uma parceira, inclusive, enquanto agência. Esse espaço foi uma parceira, a agência, que me indicou, por exemplo. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, estimo muito, porque a gente está sempre conversando, a gente troca muito. E eu não tenho problema, por exemplo, a gente não tem problema de falar faturamento. Ela fala, Maria, o que você faz? O que você fez? Ó, tô fazendo assim, você tá fazendo diferente. No teu horizonte, quantas empresas tem na cidade nesse segmento? Não, nesse segmento, acho que nós estamos em 25, 26, mais ou menos. 25, 26, Uma. quantas estão junto? Uma. E aí eu tenho um outro concorrente que eu estimo muito também, que é uma pessoa que está sempre me observando, que ele é bem maior, assim. E no sentido, porque ele é bem maior, porque ele está há muitos anos no mercado. Ele está sempre me observando, eu observando ele, a gente tem um respeito, a gente vendo... Mas tem outros que, a hora que vê a gente assim, faz até para não... Finge que não conhece, né? Finge que não conhece. Que é o que você E falou no tema, né? Parceria e Exato. networking. Aí, Networking agora vamos falar vamos uma coisa. entrar. Uma vez, você me falou uma coisa e eu falei, nossa, Eu falei. falou. E aí é exatamente, por isso que eu quero puxar da parceria para o network. O network, ele não é chegar no cafezinho, dar o Trocar o cartão. Toma meu cartão, viu? Virar as costas e vou conversar com outro fulano. Ele é fácil. relacionamento. Qualquer relação precisa ser alimentada. Alimentada, não é com grosseria, com... E infelizmente eu gosto de trazer uma diferença, até comentei isso no LinkedIn recentemente, que a gente precisa... Por que o network no Brasil ele é tão ruim? Né? Porque ou ele não é feito pela maioria das pessoas, o que dificulta o relacionamento, ou ele é feito dessa forma, só entregar o cartãozinho, fria. ou ele era feito de uma maneira péssima, porque tem muita gente que confunde ainda network com lobby. Né? E, infelizmente, a gente sabe que lobby é uma coisa ruim, né? Lobby é uma coisa que denigre, né? O negócio, a empresa, e geralmente as pessoas faziam lobby para lograr êxitos que não são legais, né? Que são ilícitos. Só que network não tem nada a ver com lobby. Só que tem gente que confunde, que acha que você conversar com seu parceiro, ou conversar com um cliente, ou conversar com um órgão, você tem que fazer lobby. E não é isso. As pessoas precisam desmistificar.
Então, essa visão de lobby que no Brasil e América Latina, ela infelizmente, né, tem isso muito forte, e eu até creio que está... pessoal que está vendo a gente, o que é lobby? Lobby é quando uma pessoa ela procura um órgão ou uma outra empresa com o objetivo de levar algum tipo de vantagem Ganho indevida em troca de um favor, né, comercial, né, e isso é crime. Então, isso é ruim. Existem pessoas, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a televisão aí mostrou, né, os jornais, não preciso entrar em detalhes de nomes. Então, assim, isso é muito ruim e isso respinga no network, tá? Quando você confunde esse agir bilateralmente com o seu parceiro, num órgão, num evento, né, de uma forma interesseira ou de uma forma criminosa. Mas quando a gente separa lobby de network, a gente tem algo que é extremamente rico, porque o network, ele é uma ferramenta, primeiro, para a empresa, de promoção do seu negócio de uma forma lícita, e o seu parceiro, enquanto outra empresa, promover o negócio dele para você, ou várias empresas promovendo suas empresas num ecossistema de network, que pode ser um evento, ou numa mesa como essa aqui, ou num almoço, tá? Então, assim, separando o network de lobby, tá? Vamos falar de network. O lobby, ele é interesseiro. O network, você se torna interessante. Então, existe uma diferença. Quando eu chego num ambiente, eu quero ser interessante para o meu parceiro e não numa visão interesseira. O que eu posso obter enquanto vantagem se eu for conversar com essa empresa, se eu for trocar um cartão com esse cara, se eu ficar amigo desse cara? Então, a gente precisa melhorar isso em nós, né? Porque o network ele é muito personalíssimo, e nos tornarmos interessantes para fazer um network genuíno e de alto nível. Que foi exatamente isso que ele me falou. Ninguém faz network com gente chata. Não, e outra coisa, acho que as pessoas precisam, inclusive, parar um pouquinho, respirar e analisar até dentro da sua network, né? Porque às vezes você acha que tem uma networking, uma rede ali. Aquela rede de parceiros, né? Vamos juntar as duas coisas aqui agora, que quando você precisar, eles vão estar lá para te apoiar. Não. Vai precisar para você ver como a tua networking vai ficar rara, ela vai enxugar. Por quê? Porque é aquela coisa que nós comentamos. Tem que ser ganha-ganha. E muitas vezes quando você forma uma networking, e quem já foi executivo de grandes corporações, você tende a formar uma rede grande, você fala, tem uma network pesada, mas na verdade você descobre, espero vocês que não tenha acontecido isso, tenha sido só comigo, né? Tudo certo? Acreditem firmemente nisso. Até o momento que você percebe que, na verdade, aquela network tem muito mais interesse em você, no que possa vir a abstrair de você, do que seja algo predisposto a ser mão dupla. Ou seja, quando eu precisar, ele também vai estar lá. Porque aquilo lá some, é interessante, parece fumaça, né? Uhum. Aí, mesma coisa que a turma acreditar que seguidores nas redes sociais, né? Mas eu tenho trocentos seguidores. E? É verdade. O que isso se transforma em negócio? Então, é bom falar disso para que os empresários, o pessoal pare para pensar. Não tem novidade no que a gente está falando. A Mili estava falando, só para concluir aqui, a Mili estava falando e eu estava lembrando de algumas coisas culturais, né? O que a Mili falou foi o que lá atrás ficou instituído nesse país durante muito tempo, que a gente chamou de Lei de Gerson. O jogador da Copa lá de 70 teve a infelicidade de fazer um comercial e com o garoto esperto que ele era, a gente tem que levar vantagem em tudo. Nossa. Ele colocou naquela fala o espírito e a cultura que muitos dos brasileiros tinham e ainda se arrasta até hoje. Eu tenho que levar vantagem sobre o outro. Está intrínseco isso. E quando você fala, de repente, de um vendedor, né? Às vezes quando você fala assim, o que você é? Eu sou vendedor. O cara torce o nariz, porque ele está olhando lá a figura de alguém que está pronto para me enganar. Pronto para me passar a perna. Esse estigma que foi criado, né? Infelizmente. Então isso leva muito tempo para que as pessoas abram a cabeça e comecem a perceber isso.
E para o empresário, dentro do contexto do tema que a gente está colocando, ele só vai começar a enxergar essas situações se ele desencastelar, se ele sair, se ele for buscar essa networking, De alto mesmo que nível, no né? primeiro momento desinteressada. Um café com os empresários do segmento, né? Isso. Um bate-papo, uma troca de cartões no primeiro momento. Mas aquilo precisa ser alimentado, né? O que é ser alimentado, como a gente disse? Eu vou visitar o teu negócio, você vem visitar o meu negócio. A gente vai falar sobre... eu estou precisando, sei lá, de alguém de marketing, Mili. Você tem alguém para me recomendar? Eu conheço a Fernanda. Cara, é esse o jogo. Vocês sabem que eu participo de uma rede de negócios aqui na cidade. A gente se reúne semanalmente para conversar. E olha que dentro desse grupo eu entendo que existem um grupo de empresários que estão num nível interessante, porque já se predispuseram a sentar juntos e a conversar, mesmo que não sejam, inclusive, do mesmo segmento. São empresários, de uma forma geral, que sentam para trocar ideia. Ouvir de áreas diferentes. Ainda assim, a gente percebe os interesses difusos dentro do grupo. A gente já conversou sobre isso, né? Então, muitas vezes não interessa o que te motiva a ir até aquele local. Vá conversar, vá trocar ideia, vá perceber que muitas vezes o que está acontecendo da tua empresa não é só com você. Porque o empresário se culpa, né? O que eu estou fazendo de errado? Por que está acontecendo isso na minha empresa? Cara, vai ver o que está acontecendo por aí. Depois eu falo, pode ir. Eu fico pensando a questão de muitas profissões, empresários, que eles ficam só na esfera do network, né? Eu preciso fazer network para vender. Sim, E sim. um não é sinônimo do outro, e aí muitas vezes você acha que tem uma rede enorme de network, mas aquele network não te gera R$1 de faturamento, porque às vezes ele nem porque consegue tá fazendo extrair, errado. ele tá fazendo Ele errado. não sabe, ele acha que ter muitos contatos, conhecer muita gente exato. é ter um network amplo. Não, ele tem pessoas na lista telefônica dele, ou seguidores ali no LinkedIn. Ou se não, eles têm medo de levar para a esfera do negócio, que é o que eu mais vejo. Eu nem sei se é só medo, você está certíssima, mas eu acho que não sabe. Não sabe como transformar isso em negócio. Eles não sabem, não seria né? Então, eu acho que precisa, nesses eventos de network, é necessário, e eu participei recentemente de alguns, fui até por experimentação, porque agora virou moda, porque a gente está falando isso, Sim. porque agora virou moda ao network de Alphaville, network de Rio de Janeiro, network de, sei lá, de São Paulo, da capital, network do interior. Agora a gente tem vários grupos aí de network até no Instagram. E aí eu olhei alguns e fui participar de alguns deles. As pessoas, né, um fala, outro fala, em alguns a pessoa que promoveu o network está se promovendo, né? Não necessariamente é um evento de network, ela levou as pessoas ali para promover o trabalho dela. E aí, bom, agora é o nosso momento de network. Eu fui até num evento grande recentemente, né, que falava sobre isso. E aí, agora é o momento de network. E aí você não sabe quem está do seu lado. Às vezes, uma pessoa que está do seu lado não necessariamente realiza uma atividade que você consegue fazer uma parceria. Sim. E aí, o que eu fiquei observando nesses vários eventos que eu fui? Será que não seria tão interessante, em algum momento, se essa pessoa que estivesse promovendo os grupos de network, fica a dica aí para quem está nos assistindo, aprender a promover encontros de network de uma forma inteligente para as pessoas que estão lá. Você, ao invés de faça um network, bom, vamos dividir as pessoas aqui no primeiro momento por área, por segmento, por atuação. Quem atua na área de construção, engenharia, arquitetura, infraestrutura, decoração, junta nesse grupo na ponta esquerda do salão. Quem aqui faz serviço social media, consultoria, assessoria, suporte, orientação, que está mais relacionada à área de comunicação e desenvolvimento do negócio? Se junta nesse outro grupo aqui. Quem aqui tem loja, empresa, comércio, se junta nesse cantinho aqui do salão. E ali, por exemplo, se for um network, digamos, misto, né? Porque às vezes tem um network só de médicos, network só de advogados, e aí faria essa separação por área de atuação. Bom, vocês já viram a quantidade de pessoas em cada núcleo. Agora é interessante que vocês, visualizando, se você prefere fazer parceria com uma pessoa da sua área de atuação,
procura nesse mix, porque aí você já facilita para a pessoa que está lá. Putz, vamos fazer uma parceria para a gente construir uma obra junto, fazer uma rodovia. Olha, eu estou com um contrato, quero construir um prédio. Eu tenho um caminhão, não sei o quê. Sabe, aí vai surgindo, facilita para a pessoa. Ou então, não, eu estou precisando de uma assessoria de marketing para minha empresa, ou uma consultoria estratégia. O cara sai daqui e vai lá, entendeu? Então, assim, você coloca esses grupos, basicamente assim, meio que virado para o outro, nessas pontas do salão, dispostos a servirem mutuamente. E não aquela confusão de que você sai distribuindo cartão. O que você faz? O que você faz? Você está trabalhando? Sabe? E fica uma loucura. E aí passam os 15 minutos ou meia hora do network e ninguém fez nada. Mas você falou uma coisa, agora uma frase: dispostos a contribuir. É o mínimo que eu espero de um evento de network. Porque tem muita gente que vai no network, ele fica só aqui observando para ver quem que tá, o que tá rolando. Porque daí ligado, ele acha que ele a imediatismo. É. Ele acha que uma primeira reunião já vai trazer resultado. Não é assim. Entendeu? E tem aí, como a Mili falou, muita gente interessada nesse nicho. E como tudo, né? Ultimamente a gente percebe isso, tem uma gourmetização. Eu vou registrar a patente desse negócio, vou tornar esse negócio bonito para que eu possa vender isso. Espera, não estamos falando de vender nada, cara. Não vem, começa a criar patente, gourmetizar a coisa, sofisticar a coisa, né? Aí vou lá, é uma rede de negócios, é uma rodada de negócios, começa a criar aquele troço, e aí o pequeno já dá aquela encolhida, fala, nossa, esse negócio é muito complicado, né? Eu queria só bater um papo, é a história da gourmetização, e fica um negócio bonito e tal, mas tá, porque tá legal, eu não quero um resultado imediato, mas eu estou despendendo o meu tempo, eu estou deixando de fazer outras coisas para participar dessa história, e é por isso que, inclusive, há essa descrença do empresário de sair dentro do negócio para buscar. Porque às vezes ele fala, eu vou perder tempo e não vou encontrar nada. Então tem esse viés aí, realmente, em que se contaminou um pouco no mercado, essas iniciativas, né, com essa gourmetização, com essa coisa de tornar a coisa muito bonita, muito técnica, com terminologia muito profissional, mas desculpa, não sabe fazer, como a gente fala, o arroz com feijão. Faz o básico certo, que vai ficar sensacional. E outra coisa também que eu gosto de trazer sobre o network, que o network, além de ser uma forma muito interessante de você contribuir e colaborar e avaliar uma possibilidade de parceria, né, mútua, onde existe essa possibilidade de ganha-ganha, como o Vanderlei trouxe muito bem, também é uma maneira de você fazer o seu próprio branding. Por isso que hoje em dia todo mundo fala de branding, né? Todo mundo usa branding de uma forma equivocada, é botar o batom vermelho, botar o blazer, tirar foto na BMW ou na mansão, fundo preto, carão, brand. Todo mundo vende isso, acha que isso é brand. Gente, o melhor branding é você em ação. Quando você está em ação com alguém num ambiente de negócios, você e tem interesse genuíno em ser uma pessoa interessante para aquela pessoa, para aquele ecossistema, é impossível quando aquela pessoa que você conversou, pode passar o tempo que for, né? Ela vai lembrar de você quando ela tiver aquela determinada necessidade ou ela tiver numa determinada situação. Porque você genuinamente trocou com ela, também ouviu, entendeu? Foi algo realmente construtivo. Então, a pessoa ela sempre vai recordar de você como alguém que estava disposta a contribuir, a colaborar e também ouviu o que ela tinha a dizer. Então, assim, na minha opinião, o melhor branding é você em ação. E hoje as pessoas acham que branding é fazer o carão na foto. E você em ação, de novo, não sou dono da verdade. Mas o você em ação não está diretamente relacionado a uma mania nacional, né? Fazer um pitch. Cara, um minuto... Falar do palestrinha, né? O gogozeiro, né? Um minuto para você se vender, cara? Será que isso se aplica a todos os contextos, a todos os profissionais? Não, faça teu pitch. Cara, dá um tempo. Não, e aí, por exemplo, o que acontece? Vai num evento...
de network. Ele, ao invés de conversar, ele faz o pitch. Ele não gera relacionamento. Normalmente, é a pessoa que fala, ela não escuta. Não vai gerar nenhuma parceria. Exatamente. O Vanderlei está falando que está errado. Gente, métodos tem zilhões, tal qual existem soluções N para tudo. Mas o que a gente faz aqui, eu acho que é o principal objetivo nosso, isso dá até gancho para a gente falar um pouco aí sobre outras questões sobre o empresário, né? Sim. O estar bem consigo mesmo, Sim, antes de querer boa. encarar essas questões. Isso vale um tema para a gente discutir um pouco, porque eu acho que o nosso papel aqui é falar sobre o empresário no aspecto de negócio, mas também auxiliá-lo a se posicionar diante de alguns contextos. E para que ele se posicione, ele tem que estar bem, né? A gente brincava aqui antes de iniciar, quando as pessoas falam, né? Hoje eu estou enfesado. Procura o porquê que surgiu esse termo. Existem algumas questões que não são só psicológicas, né? Elas são biológicas. Então, como é que você encontra aquela questão, né? Eu não vou entrar aqui em filosofia zen, entrar aqui em discutir espiritualidade, não é disso que eu estou falando. Mas é encontrar um momento adequado seu quando profissional, né? Quando empresário, para pensar um pouco sobre tudo isso que a gente está falando. Eu acho que é esse o mote. Vamos deixar, então, lembrar que network não é feito com pessoas chatas. Parceiro não é parça. O parceiro não é o parça. Não é do espetinho de sexta-feira. Volume de seguidores ou de rede de contatos não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E eu acredito que a grande mensagem é estar disposto a contribuir. Perfeito. Porque se o cara sai da empresa dele também, Vanderlei, desencastelou, mas ele não está disposto a contribuir, é verdade. Aí ele vai com a cara fechada, ele não escuta ninguém, e aí ele vai nas reuniões, não entende nada, porque ele não entendeu mesmo, não está disposto a contribuir, a ouvir. Aí você fala assim, o que você está fazendo aqui? Eu vim só ver o que está acontecendo. Ou seja, se tiver algo que eu possa levar vantagem, eu estou dentro. Se eu não percebi nada, eu estou fora. Aí eu volto para minha empresa e falo, não deu certo, não, esse negócio de network aí não é para mim, não. Isso tudo eu já sei. Isso tudo eu já sei. Isso tudo eu já sei. Bom, pessoal, a ideia né, sempre trazer essas questões, né, que são mínimas, mas gera uma grande necessidade de ser explicada no meio corporativo que a gente vive, porque fica muito desentendido que são coisas básicas, né? Igual o Vanderlei falou, é pelo básico que se começa. Então, parceria, já deixou claro que é aqui e é necessário em todos os negócios, mas focadas em solução, o que a tua empresa precisa, né, para ser gerada uma parceria, não é fazer qualquer parceria porque você precisa empregar o parça, né, de sexta-feira do espetinho. Eu falo espetinho porque a gente tem uma cultura no interior muito forte com relação ao espetinho. É por isso. Entendi bem, mas associei. Associou. E a questão do network é isso. Ninguém faz network com pessoas chatas. Temos que ser interessantes, estar disposto a contribuir, a ouvir, né, quem está ali do nosso lado, empresários, a própria palestra que vai, né, entender o que o cara está falando, porque isso agrega não só no negócio, mas enquanto pessoa, que é algo que a gente vai falar nos episódios para frente aí. Fiquem conosco. Muito obrigada por mais um episódio. Eu preciso falar o texto, né, cliquem aí para seguir a gente. Mandem perguntas. Sigam, né? Fica conosco, mandem perguntas, colaborem, façam aí, nós estamos esperando por isso. Obrigada, até a próxima.